mais uma aula Fractal Revisa e nós vamos então revisar os conceitos de frase, oração e período em termos essenciais da oração. Coloquei aqui uma frase da mãe do Armandinho, que ela diz: hoje às 2 horas você vai ao francês, às 4 você vai ao futebol, às 6 na música e às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Então a mãe está falando ao filho tudo o que ele deve fazer naquele dia. A gente já pode ver que o Armandinho tem uma agenda bem lotada, mesmo sendo uma criança. E já a gente vai discutir essa questão ali, né, crítica ali da tirinha, por que ela está falando sobre isso. O que vai ser uma frase? A frase é tudo aquilo que tem sentido e precisa ser verbalizada. Quando eu falo que ela é verbalizada ou na fala, como eu estou fazendo agora, eu estou falando com vocês e eu falo utilizando frases, ou ela pode ser verbalizada na escrita. Como se trata, né, de análises mais escritas, no caso de vocês, a gente vai sempre estar analisando frases escritas. Mas aí, quando nós falamos, quando nós conversamos com as pessoas, a gente também utiliza-se de frases. Frases são elementos enunciados que precisam ter sentido. Quando eu falo com alguém, aquele alguém entende o que eu falo. Lembrando que envolve também contexto, que às vezes o que eu falo faz sentido aqui para vocês em sala de aula. Se alguém entra na sala no meio da minha explicação, talvez não faça sentido, porque ela não estava naquele contexto. Então, as frases também elas podem ter sentido para uns e para outros não, devido ao contexto. Eu pertenço a esse contexto, eu não pertenço a esse contexto. Então, quando eu falo silêncio em sala de aula, o silêncio pertence à palavra silêncio, à frase silêncio, pertence ao contexto de sala de aula. Às vezes, os professores precisam pedir silêncio. A palavra silêncio pertence ao contexto de um hospital, que tem placas pedindo silêncio. Então, aí faz sentido. Mas não iria fazer sentido numa festa, né, ali tocando uma música, porque se a pessoa foi à festa, ela não vai querer o silêncio. Então, precisa-se do contexto. O nosso contexto é a mãe falando com o filho sobre o que ele deveria fazer naquele dia. Então, frase. Além de tudo isso, tem que ter sentido, o contexto vai definir se sentido ou não. E na escrita, a frase ela vai ser marcada pela letra inicial maiúscula e pelo sinal que indica que ela acabou, que são os sinais de pontuação. Ponto final, exclamação e interrogação. Na fala, eu vou marcar esse começo de frase, esse fim de frase, pelo meu tom de voz. Então, quando eu falei tom de voz, eu estava finalizando uma frase. Quando eu falo, né, estão me entendendo? Eu estou fazendo um questionamento, meu tom de voz, vocês percebem que é um questionamento, vocês conseguem perceber que eu estou finalizando uma frase. Mas no momento, lembrando, na escrita que nós vamos mais precisar entender tudo isso até mesmo para formular boas redações. Então, a frase faz sentido e ela inicia-se com letra inicial maiúscula e termina com sinal que indique que ela acabou. Ponto final, exclamação ou interrogação. Então, hoje às 2 horas você vai ao francês, temos a vírgula não finaliza a frase. Às 4 você vai ao futebol, novamente a vírgula, que não finaliza a frase. Às 6 na música e às 8 você vai ao reforço de aula. Ponto de exclamação, que finaliza a frase. Então, eu tenho um dos critérios aqui, 2 dos critérios, né? Letra inicial maiúscula e a ponto de exclamação, finalizando a frase, indica. Ok, principal característica, fez sentido? Sim, fez sentido. Uma mãe explicando ao filho o que ele vai fazer naquele dia. Então, aqui a gente fala que nós temos uma frase. Só que a mãe não fala só isso. A mãe fala, alguma dúvida? Novamente, aqui a letra inicial maiúscula e interrogação indicando que a frase foi finalizada. Ela questiona, você, meu filho, você me entendeu? Tem alguma dúvida? Então, novamente, é compreensível, por isso, outra frase. Então, vou colocar aqui, primeira frase, segunda frase. E vem ali oração. O que é oração? A oração não é uma frase. Oração é algo que se organiza ao redor de um verbo. Então, se eu tenho o verbo, eu vou ter uma oração. Então, a oração não envolve sentido. A oração, ela envolve verbo. Tenho o verbo, tenho uma oração. Hoje, às 2 horas, você vai. Então, aqui eu tenho um verbo, o ir. Você vai, novamente, o mesmo verbo. Às 6 na música e às 8 você vai. Como eu tenho 3 verbos, quer dizer que eu tenho 3 orações. Poderíamos até dizer que 4 orações. Né? Às 6 na música. Às 6 horas você vai na música. Né? Aqui você vai, ficou oculto. Você vai. Não apareceu escrito, mas nós conseguimos identificar. Então aqui também seria
uma oração. Inclusive que além do verbo, além do sujeito ter ficado oculto, o verbo também ficou oculto. Por que o verbo foi possível ficar oculto? Porque ele já havia aparecido anteriormente, né? Já havia aparecido 2 vezes. Então já fazia sentido para nós leitores que a mãe iria usar novamente a forma verbal vai. Então nós temos verbos, nós temos orações. Quantidade de verbo, quantidade de oração. Temos 3 verbos escritos aqui, mas eu sei que um ficou oculto. Então seria 4 verbos, portanto, 4 orações. A partir do momento que a minha frase ela está organizada em orações, ou seja, ela apresenta verbo, eu posso passar a chamar dessa frase verbal, que essa primeira frase aqui é verbal, eu posso passar a chamá-la de período. Então, o que é um período? É uma frase, ou seja, tem que ter sentido, iniciar com letra inicial maiúscula e terminar com sinal de pontuação, ponto final, exclamação, interrogação, e ter a presença do verbo. E o verbo logo forma a oração. Aí eu tenho um período. Então, a frase verbal eu posso chamar de período. Tem o período simples e o período composto. Como se eu tivesse só um verbo, só uma oração, período simples. Como eu tenho 4 verbos, 4 orações, período composto. E assim vai. Frase, sentido, não necessariamente com verbo, com ou sem verbo. Oração não é uma frase, não necessariamente com sentido, mas sempre com verbo. Período tem que ter oração, ou seja, tem que ter verbo e tem que fazer sentido. Portanto, também é uma forma de frase. Então, período é a frase verbal, é a frase que apresenta verbo, é a frase que apresenta oração, certo? Quando ela fala, alguma dúvida? A mãe não empregou nessa frase nenhum verbo. Então, nós não temos oração aqui. O que nós temos é uma frase nominal. E nela não há a presença do verbo, certo? Aqui, nós vamos analisar, então, o primeiro período. Porque quando eu falo que eu tenho um período, eu estou afirmando que eu tenho orações. Quando eu tenho orações, eu tenho os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. E se eu tiver que escolher entre sujeito e predicado, de fato, essencial, aquilo que eu não posso ficar sem, em hipótese nenhuma, é o predicado. Por que nós não podemos ficar sem o predicado? Porque o verbo, ele fica no predicado. E para eu ter uma oração, eu preciso ter verbo, bom? Então, sujeito, o que vai ser o sujeito? Sujeito é de quem se diz alguma coisa, é sobre quem se fala, sobre o assunto que se fala. E o predicado é o que se diz sobre aquele sujeito. Eu costumo falar que é como se fosse uma fofoca. A fofoca, ela tem a pessoa centralizada, ela tem um assunto. Sobre o que eu vou falar? Ah, vou falar sobre a professora. Tudo que eu falo sobre a professora, tudo que eu falo, ó, ela briga se não fizer tarefa, ela chama atenção se conversar. Tudo que eu vou falando sobre a professora é o nosso predicado. Então, o nosso sujeito é o assunto, sobre o que eu falo. Falei sobre a professora. A professora, sujeito. Tudo que eu falo sobre ela, né, não deixa conversar, chama atenção, pede tarefa, faz muito trabalho, nananã, tudo que eu digo sobre a professora vai ser o predicado. Então, aqui, na primeira oração. Hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Então, você é sobre quem eu estou falando. No caso, você se refere ao personagem Armandinho. O sujeito não é o Armandinho. O sujeito gramatical é a palavra que aparece escrita. A palavra que aparece escrita é a palavra você, o pronome você, que refere-se à segunda pessoa do discurso, que no caso é o Armandinho, com quem a mãe fala. O sujeito, então, você é o nosso sujeito simples, já que eu tenho apenas uma palavra como núcleo. E esse você, ele está ali evitando a repetição, é o elemento coesivo que substitui o nome do Armandinho. O Armandinho não é o sujeito da frase. O sujeito da frase é a palavra você. O você, por outro lado, faz referência ao personagem Armandinho. E o que eu falo sobre você? Eu falo que hoje, às 2 horas, você vai ao francês. Tudo que eu falo sobre o você é o nosso predicado. Então, tudo que eu disse aqui tem a função de predicado. Você é o sujeito. O que eu falei sobre o você? Que às 2 horas vai ao francês. Predicado. E nós temos a classificação do predicado. Como que eu vou classificar o meu predicado? Pelo verbo. Todo predicado tem que ter verbo. O verbo pode ser significativo ou um verbo de ligação. Quando que o verbo é significativo? O verbo é significativo
quando ele trouxer alguma ideia. Pode ser uma ideia completa, pode ser uma ideia mínima. Se for uma ideia completa, ele é um verbo intransitivo, ele não exige complemento, ele não precisa de complemento. Agora, se for uma ideia mínima, ele vai ser um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Se eu falo, você vai, eu já tenho uma ideia mínima. Se eu vou a algum lugar, né? Então, esse verbo me traz uma ideia mínima. Então, ele é um verbo significativo. Se ele é um verbo significativo, ele vai funcionar como núcleo. Se ele funciona como núcleo, nosso predicado vai ser verbal. Coloquei ali, funcionou como núcleo, então ele é transitivo ou intransitivo. Se eu vou a algum lugar. Então, verbo transitivo. Se eu vou a algum lugar, né? Então, tem a preposição a. Então, aonde que o Armandinho vai? Aonde que você vai? Ele vai ao francês, à aula de francês. Então, ao francês está completando o sentido do verbo ali da forma verbal, vai. Por isso, é um objeto, porque ele completa. E esse objeto, ele é introduzido por uma preposição. O ao é a preposição. É a junção da preposição a mais o artigo masculino o. Como inicia-se com preposição, eu vou falar que é um objeto indireto, certo? Então, sujeito, sobre o que se fala, no caso você. Predicado, que se diz sobre o sujeito, no caso hoje, às 2 horas, vai ao francês. O predicado vai ser verbal, porque o nosso verbo vai agir, vai atuar como verbo significativo, como núcleo. Se ele é um verbo significativo, ele pode ser transitivo ou intransitivo. Transitivo porque ele precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele vai ter seu objeto, que é o complemento do verbo. E no caso, ao francês vai ser nosso objeto indireto, porque começou com uma preposição. E vamos seguindo aqui a mesma ordem. Às 4 você vai ao futebol. Já tem bom que aqui a vírgula foi separando as orações. Você vai funcionar como nosso sujeito, novamente simples. Às 4 ao futebol, vai ao futebol o nosso predicado, como nós já percebemos, vai é um verbo transitivo. Ao futebol vai completar o sentido do verbo, por isso é um objeto, no caso indireto, porque começa com a preposição ali ao. Às 6 na música, aqui nós já temos um sujeito oculto, tá? Às 6 você vai na música. Você não apareceu escrito, mas a gente consegue identificar. Não apareceu escrito, é possível identificar, a gente fala que é um sujeito oculto. Então, o sujeito oculto é aquele que não está escrito na frase, mas eu consigo afirmar sobre quem eu estou falando. No caso, eu falo sobre você, que faz referência ao Armandinho. O vai, novamente, um verbo transitivo, que tem como complemento na música, é uma linguagem informal, tá? A mãe deveria ter falado vai a música, mas como ela está tendo um diálogo com o filho, e o filho não exige ali uma certa formalidade, ela pode falar na música, que é a questão da situação informal que nos permite falar assim, tá bom? Então seria a música, falando de acordo com a gramática normativa, como é uma conversa entre mãe e filho, não tem problema colocar o na. Mas da mesma forma seria um objeto indireto, porque na também é uma preposição. Então, continua sendo objeto indireto. E seguimos a mesma lógica. Você, nosso sujeito, ao reforço complemento do verbo, começou com preposição, objeto indireto. E aqui o resto vai funcionar como o nosso predicado verbal, já que o verbo principal funciona como núcleo ali do predicado, por ser um verbo significativo, certo? Então, é isso que vocês têm que entender para essa prova. Frase, enunciado com sentido, inicia-se com letra maiúscula, termina com sinal de pontuação. Oração, tem que ter verbo. Período é uma frase verbal, uma frase que apresenta oração. Se eu falei que é uma oração, eu preciso ter o sujeito, o predicado. Sujeito é sobre quem se diz algo, é o nosso assunto, no caso, você. E o predicado é tudo que eu falo sobre esse sujeito. No caso, que o Armandinho vai ter que ir à escola, vai ter que ter aula de francês às 2, às 4 futebol, às 6 música e às 8 aula de reforço, certo? Só para finalizarmos aqui em relação à crítica do texto. O Armandinho é um personagem, do Alexandre Beck, um escritor brasileiro, e ele aqui está criticando esse tempo, Esse tempo que é tão
tem tanta coisa para fazer. O menino, ele não tem um segundo que ele não tenha algo para fazer. O tempo todo ele tem uma agenda lotada, que vai se relacionar com a nossa música Girassol, que está no começo da lista, né? Que o eu lírico questiona, né? O tempo vai sendo consumido, a todo momento é nos exigido fazer alguma coisa. Sempre temos que fazer algo. Mas será que a gente precisa disso mesmo? Então aqui ela pergunta se tem alguma dúvida e o Armandinho responde lá para ela, sim. Quando eu vou ser criança? Porque o meu horário está sendo sugado por várias atividades. E o meu tempo de viver? O meu tempo de ser criança? Então, há esse questionamento. Por quê? Para que ocuparmos tanto o nosso tempo com tantas coisas e deixando de lado aquilo que também é importante? Como, principalmente, no caso do Armandinho, ser criança, ser feliz e viver. Então, esses são os questionamentos dos textos que aparecem na lista para vocês, né? Como estamos gastando o nosso tempo? Por que preenchê-lo com tantas coisas e deixar um vazio aí no interior? Deixar de ser criança, deixar de ser adolescente, deixar de ser adulto? Então, é o questionamento, tá bom? Aguardo vocês, então, para a nossa próxima aula do Fractal Revisa. Até mais!